Josias de Souza, alinhado ao PT, zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta direta do deputado. O auditório do tradicional Centro de Debates Políticos de Brasília estava completamente lotado naquela noite de quinta-feira. As luzes amareladas refletiam no piso de madeira polida, criando uma atmosfera quase teatral. Nas primeiras fileiras, jornalistas de diversos veículos nacionais e internacionais ajustavam seus equipamentos, enquanto assessores e curiosos disputavam os lugares restantes. O burburinho crescente indicava que não se tratava de um debate comum. De um lado do palco, Josias de Souza, conhecido colunista político com décadas de experiência no jornalismo brasileiro, folheava algumas anotações com tranquilidade aparente. Do outro, Nicolas Ferreira, o jovem deputado federal que se tornara um fenômeno político nas redes sociais, conversava em voz baixa com sua pequena equipe. O contraste era evidente, a experiência de décadas contra a juventude impetuosa, o jornalismo tradicional versus a nova política digital. O mediador do debate, um respeitado professor de ciência política da UNB, verificou seu relógio. Faltavam apenas 5 minutos para o início da transmissão ao vivo. Ele sabia, assim como todos os presentes, que aquele encontro tinha potencial para se tornar um dos momentos mais comentados do ano político. As tensões entre Josias e Nicolas vinham crescendo há meses, com trocas de farpas cada vez mais ácidas em colunas e redes sociais. Senhoras e senhores, pedimos que desliguem seus celulares ou os coloquem no modo silencioso. Estaremos começando em 3 minutos. A voz do diretor técnico ecoou pelo sistema de som. Ninguém sabia, naquele momento, que o que estava prestes a acontecer mudaria permanentemente o cenário do debate político brasileiro. O início do confronto às 20 horas em ponto, as câmeras começaram a transmitir ao vivo para todo o país. O mediador apresentou os debatedores com a formalidade protocolar, mas a tensão no ar era palpável. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no auditório e em casa, começou o mediador. Esta noite temos a honra de receber 2 nomes que representam visões distintas sobre o Brasil. De um lado, o jornalista com mais de 4 décadas de experiência, Josias de Souza. Do outro, o deputado federal mais votado de Minas Gerais nas últimas eleições, Nicolas Ferreira. Os aplausos foram educados, mas contidos. Todos sabiam que não estavam ali para cordialidades. Iniciaremos com uma exposição inicial de 5 minutos para cada participante, começando pelo nosso convidado mais experiente, o senhor Josias de Souza. Josias ajustou o microfone e olhou diretamente para as câmeras. Seu semblante era de alguém absolutamente seguro de si. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui esta noite, começou ele com voz pausada. Vivemos tempos em que a política brasileira foi invadida por uma onda de figuras que confundem popularidade digital com capacidade de gestão pública. Influenciadores que se tornaram políticos da noite para o dia, sem qualquer preparo ou conhecimento sobre o funcionamento do Estado. Seu olhar desviou brevemente para Nicolas, que mantinha uma expressão neutra. O Brasil merece seriedade. Nossa democracia, conquistada a duras penas, não pode ser transformada em um reality show, em um circo de vídeos virais e frases de efeito vazias. A política exige preparo, estudo, dedicação, não apenas habilidade em criar polêmicas nas redes sociais. Josias continuou sua exposição por exatos 5 minutos, criticando o que chamou de nova política do espetáculo e defendendo uma visão que, segundo ele, priorizava o diálogo, a experiência e o respeito às instituições democráticas. Quando chegou a vez de Nicolas, o jovem deputado surpreendeu a todos com sua calma. Muitos esperavam uma resposta inflamada, mas ele começou com um tom sereno. Agradeço a oportunidade e o convite, disse ele, sorrindo levemente. É interessante ouvir alguém falar sobre seriedade na política quando passou décadas aplaudindo um projeto de poder que quase quebrou nosso país. O senhor Josias fala de experiência, e eu falo de renovação. Fala de tradição, e eu falo de esperança. Fala do passado, e eu estou preocupado com o futuro. Nicolas então passou a apresentar dados sobre seu trabalho parlamentar, números de projetos apresentados e seu engajamento com causas sociais
que não apareciam em seus vídeos mais polêmicos. Era uma faceta que surpreendeu parte da audiência, acostumada apenas com suas declarações mais contundentes. A escalada do confronto após as exposições iniciais, o debate entrou em sua fase mais aguardada. O confronto direto. O mediador apresentou o primeiro tema: liberdade de expressão versus discurso de ódio. Onde está o limite? Começaremos com o Sr. Josias, anunciou o mediador. O jornalista se ajeitou na cadeira e sorriu com certo ar de superioridade. Este é um tema fascinante, especialmente quando temos à mesa alguém que confunde liberdade de expressão com o direito de ofender minorias e espalhar desinformação. A indireta era clara, e a plateia reagiu com um murmúrio. A liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia, mas ela vem com responsabilidade. O que vemos hoje são pessoas, muitas delas ocupando cargos públicos, e, novamente, lançou um olhar em direção a Nicolas, que usam essa liberdade para atacar instituições, difundir mentiras e colocar em risco o próprio regime democrático que lhes permite falar. Nicolas ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. É curioso, prosseguiu Josias agora com um tom mais mordaz, como esses novos políticos youtubers são valentes nas redes sociais, mas quando confrontados com debate sério, com argumentação, baseada em fatos, muitas vezes recorrem a vitimismo ou a mais desinformação. É o que chamo de coragem seletiva. O mediador agradeceu e passou a palavra a Nicolas, que respirou fundo antes de responder. É interessante como alguns jornalistas que se dizem defensores da democracia são os primeiros a defender a censura quando a opinião diverge da deles, começou Nicolas, mantendo o tom calmo. O senhor Josias fala de responsabilidade, mas parece esquecer que durante anos a grande mídia, da qual ele faz parte, teve o monopólio da narrativa no Brasil. Nicolas se inclinou ligeiramente para a frente. A liberdade de expressão não é apenas para jornalistas aprovados pelo sistema. É para todos. E o povo brasileiro está cansado de ter suas opiniões filtradas por uma elite intelectual que se acha no direito de dizer o que podemos ou não falar, o que é ou não é desinformação. O debate continuou acalorado por mais de uma hora, com trocas cada vez mais intensas sobre temas como economia, segurança pública, educação e valores tradicionais. A audiência online crescia exponencialmente, com milhares de comentários nas redes sociais. O momento da provocação foi durante o bloco sobre educação que o debate atingiu seu ponto de ebulição. Josias de Souza, visivelmente irritado com alguns argumentos apresentados por Nicolas sobre ideologia nas escolas, abandonou o tom professoral que vinha mantendo. Sabe o que é fascinante, deputado? Disse Josias com um sorriso sarcástico. Ver alguém que mal saiu da universidade, sem qualquer experiência pedagógica, querendo dar aulas sobre como deve funcionar a educação brasileira. É como assistir a um tutorial de YouTube sobre como realizar uma cirurgia cardíaca. Algumas risadas discretas foram ouvidas no auditório. O senhor representa perfeitamente esta nova geração política. Muita opinião, pouco estudo, muitos seguidores, pouca substância. Muito barulho, pouco resultado concreto. Talvez seja por isso que suas intervenções na Câmara sejam mais adequadas para trending topics do que para os anais do Congresso Nacional. Josias fez uma pausa dramática antes de continuar, com um tom ainda mais provocativo. Confesso que às vezes me pergunto se o senhor realmente acredita no que diz ou se apenas repete o que sabe que vai gerar mais cliques e compartilhamentos. Seria o deputado Nicolas um político convicto ou apenas um influencer que descobriu na política uma excelente plataforma de marketing pessoal? A provocação era direta e pessoal. Câmeras focaram no rosto de Nicolas, esperando captar uma reação explosiva que renderia manchetes no dia seguinte. O mediador parecia desconfortável com o rumo que o debate estava tomando. Mas antes que pudesse intervir, Nicolas pediu direito de resposta. A resposta inesperada, o silêncio tomou conta do auditório. Todos esperavam que o jovem deputado respondesse no mesmo tom, talvez até mais agressivo.
Era o momento perfeito para uma daquelas respostas inflamadas que o tornaram famoso nas redes sociais. Mas Nicholas surpreendeu. Ele tomou alguns segundos, bebeu um gole de água, e quando começou a falar, sua voz estava ainda mais calma que antes. Senhor Josias, começou ele, olhando diretamente nos olhos do jornalista. Agradeço sua sinceridade. De fato, ela me ajuda a ilustrar exatamente o ponto que venho tentando fazer durante todo este debate. Nicholas se levantou, ajustou o microfone e continuou. O senhor acabou de fazer exatamente o que acusa a nova política de fazer. Substituiu argumentos por ataques pessoais. Em vez de debater minhas ideias sobre educação, preferiu zombar da minha idade e questionar minhas intenções. Este é precisamente o problema do jornalismo e da política tradicional que o senhor representa. A arrogância de achar que só quem pensa como vocês merece ser levado a sério. O auditório permanecia em absoluto silêncio, surpreso com a maturidade da resposta. O senhor me acusa de buscar cliques e trending topics, mas quem acaba de apelar para a provocação barata foi o senhor. Enquanto eu apresentei dados sobre a crise educacional brasileira, índices de alfabetização e propostas concretas, o senhor recorreu a piadas sobre minha idade. Nicholas fez uma pausa e seu tom se tornou ainda mais sincero. Sabe qual é a diferença entre nós, senhor Josias? Eu respeito sua trajetória. Reconheço seus anos de experiência. Nunca questionaria seu direito de expressar suas opiniões, mesmo quando discordo profundamente delas. Já o senhor parece incapaz de conceber que alguém mais jovem, com visões diferentes das suas, possa ter algo válido a dizer. À virada do debate, o jornalista parecia desconcertado. Claramente esperava uma resposta explosiva, que confirmaria a imagem que tentava pintar de Nicholas como alguém imaturo e impulsivo. Em vez disso, estava diante de uma resposta medida, respeitosa, mas contundente. Mas vou responder sua pergunta, continuou Nicholas. Sim, eu acredito profundamente em cada palavra que digo. Acredito que o Brasil precisa de mudança. Acredito que as famílias devem ter mais voz na educação de seus filhos. Acredito que a liberdade econômica é o caminho para a prosperidade. E acredito que jornalistas e políticos devem servir ao povo, não a seus próprios interesses ou ideologias. Nicholas então se dirigiu diretamente ao público. E se defender essas ideias me faz um influencer e não um político sério, segundo os padrões do senhor Josias. Então talvez seja a hora de repensarmos o que significa ser um político sério neste país. Aplausos espontâneos irromperam do auditório, surpreendendo até mesmo o mediador, que tentou sem muito sucesso restabelecer a ordem. Josias, percebendo que sua estratégia havia se voltado contra ele, tentou recuperar o controle do debate. Deputado é habilidoso em se colocar como vítima, devo reconhecer, mas ainda não respondeu sobre as consequências práticas de suas propostas. Mas o dano já estava feito. A dinâmica do debate havia mudado completamente. O que era para ser um massacre do experiente jornalista sobre o jovem deputado havia se transformado em uma demonstração de maturidade política que surpreendeu muitos dos presentes. O confronto final nos blocos seguintes, Josias tentou retomar o controle do debate, voltando a temas técnicos e evitando provocações diretas. Mas Nicholas, agora ainda mais confiante, passou a pressionar o jornalista sobre suas próprias contradições. O senhor fala muito sobre defesa da democracia, disse Nicholas durante o bloco sobre liberdade de imprensa, mas gostaria de perguntar: onde estava sua preocupação com a democracia quando governos aliados à sua linha editorial atacavam a imprensa independente? Onde estavam seus editoriais quando recursos públicos eram direcionados para veículos amigos do poder? Josias tentou desviar. Estamos falando do presente, deputado, não do passado. O passado nos ensina sobre o presente, senhor Josias, e o que ele nos ensina é que sua defesa da democracia parece seletiva. Ela vale quando serve a determinados interesses políticos e ideológicos, mas desaparece quando o jogo muda. O debate prosseguiu, com Nicholas mantendo a postura serena, mas incisiva, enquanto Josias parecia cada vez mais defensivo. Nas redes sociais, a hashtag #NicholasRespeitoso
se tornava um dos assuntos mais comentados do momento. O momento decisivo, no bloco final do debate, o mediador fez a pergunta que muitos esperavam. Como vocês enxergam o futuro da polarização política no Brasil? Josias, tentando recuperar o controle narrativo, respondeu primeiro. A polarização é fruto da irresponsabilidade de políticos que preferem o confronto ao diálogo, que apostam no nós contra eles, que demonizam seus adversários em vez de debater ideias. Infelizmente, estamos vendo uma geração de políticos que cresceu nas redes sociais e trouxe para a política a lógica tóxica dos algoritmos. Quanto mais radical e inflamatório, mais engajamento. Olhando diretamente para Nicolas, complementou. Enquanto tivermos representantes mais preocupados com likes do que com leis, a polarização só tende a aumentar. Quando chegou sua vez, Nicolas surpreendeu mais uma vez. Concordo parcialmente com o Sr. Josias. Começou gerando olhares surpresos. A polarização tóxica não contribui para o avanço do país, mas discordo profundamente sobre suas causas. Nicolas se levantou como se quisesse que suas próximas palavras tivessem ainda mais peso. A verdadeira polarização não é entre esquerda e direita, ou entre novos e velhos políticos. A polarização que importa é entre aqueles que acreditam que o poder deve estar concentrado no Estado e aqueles que acreditam que ele deve estar nas mãos do povo. O auditório estava completamente atento. Durante décadas, uma elite política, intelectual e midiática disse aos brasileiros o que pensar, como votar, o que é certo e errado. Quando vozes discordantes começaram a ganhar espaço, graças à democratização da informação pela internet, essa mesma elite não soube lidar com a perda do monopólio narrativo e passou a classificar qualquer oposição como extremismo, fake news ou ameaça à democracia. Nicolas olhou diretamente para Josias. O senhor me acusa de polarizar, mas são pessoas como o senhor que, por anos, trataram metade do país como ignorantes que precisavam ser tutelados. São pessoas como o senhor que, incapazes de reconhecer a legitimidade de visões diferentes, preferem demonizar seus oponentes a debater suas ideias. E então, Nicolas fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão na direção de Josias. Mas, apesar de nossas profundas diferenças, acredito que podemos concordar em um ponto. Todos nós queremos um Brasil melhor. Podemos discordar sobre os caminhos, mas o destino que buscamos é o mesmo. E é por isso que, mesmo quando o senhor zomba de mim ou questiona minhas intenções, continuarei defendendo seu direito de expressar suas opiniões. Porque é assim que uma democracia saudável funciona. O desfecho surpreendente, o gesto de Nicolas, pegou Josias completamente desprevenido. Por alguns segundos, o jornalista experimentado pareceu não saber como reagir. A plateia, as câmeras, tudo estava focado naquele momento. Após um breve momento de hesitação que pareceu durar uma eternidade, Josias se levantou e apertou a mão estendida de Nicolas. Não havia mais o sorriso sarcástico ou o ar de superioridade. Era o reconhecimento silencioso de que havia subestimado seu adversário. Obrigado, deputado, disse Josias, em um tom mais humilde que o habitual. Talvez tenhamos mais a aprender uns com os outros do que estamos dispostos a admitir. O mediador, claramente surpreso com o desfecho, anunciou que o tempo do debate havia se esgotado. Mas antes que pudesse encerrar oficialmente, Josias pediu mais um minuto. Se me permite, gostaria de fazer uma última observação, disse o jornalista. Vim para este debate com uma série de preconcepções sobre o deputado Nicolas. Algumas delas, percebo agora, eram injustas. Nosso país precisa de mais momentos como este, onde adversários ideológicos podem se encontrar, discordar veementemente, mas ainda assim reconhecer a humanidade um do outro. Os aplausos foram ensurdecedores. O que começara como um confronto acirrado terminava com uma lição sobre diálogo democrático que ninguém havia antecipado. Repercussão e consequências. Nas horas e dias que se seguiram, o debate tornou-se o assunto mais comentado do país. Trechos da resposta serena de Nicolas
As provocações de Josias viralizaram nas redes sociais, ultrapassando fronteiras e sendo reproduzidos em veículos internacionais. Analistas políticos de todos os espectros ideológicos foram unânimes em reconhecer a maturidade demonstrada pelo jovem deputado. Mesmo veículos tradicionalmente críticos a Nicolas publicaram editoriais reconhecendo sua habilidade em transformar o que poderia ter sido um confronto tóxico em um momento de reflexão sobre o debate público no Brasil. Uma semana após o debate em sua coluna semanal, Josias de Souza surpreendeu seus leitores com um texto intitulado "Quando o preconceito nos cega, uma reflexão necessária". Nele, o jornalista admitia que havia subestimado Nicolas não por suas ideias, das quais continuava discordando veementemente, mas por sua idade e trajetória não convencional. Em um momento em que tanto falamos sobre os perigos do preconceito, eu mesmo me permiti julgar um adversário político não por seus argumentos, mas por características superficiais como idade e estilo. O verdadeiro debate democrático exige que ultrapassemos essas barreiras e nos concentremos no que realmente importa: ideias, propostas e visões de país, escreveu Josias em um raro momento de autocrítica pública. Nicolas, por sua vez, aproveitou a onda positiva para lançar um projeto chamado Diálogos Improváveis, uma série de debates com adversários ideológicos em universidades por todo o Brasil. A iniciativa foi um sucesso imediato, atraindo participantes de diversos campos políticos e estabelecendo o deputado como uma voz importante, não apenas em seu espectro político, mas no cenário nacional como um todo. O legado do confronto 6 meses após o histórico debate, Nicolas e Josias se reencontraram em um evento sobre liberdade de expressão em São Paulo. Diante de uma plateia atenta, relembraram o confronto que havia mudado a percepção de muitos sobre o debate público no Brasil. "Aquela noite me ensinou uma lição valiosa", confessou Josias. "Aprendi que mesmo os mais experientes entre nós podem cair na armadilha da arrogância intelectual. Aprendi que há sabedoria em ouvir genuinamente aqueles com quem discordamos. E aprendi que, às vezes, nossos adversários mais ferrenhos podem nos ensinar mais sobre nós mesmos do que nossos aliados." Nicolas, com o mesmo tom sereno que havia surpreendido a todos meses antes, respondeu: "E eu aprendi que é possível defender nossas convicções com firmeza, sem perder a capacidade de estender a mão àqueles que pensam diferente. Aprendi que a humildade não é sinal de fraqueza, mas de força. E aprendi que o Brasil que todos sonhamos só será possível quando aprendermos a ver além dos rótulos e das caricaturas que criamos uns dos outros." O debate, que começara com zombaria e provocação, havia se transformado em um marco na história recente da política brasileira. Um lembrete de que, mesmo nos tempos mais polarizados, sempre existe a possibilidade de transcender as diferenças e encontrar um terreno comum, não necessariamente de concordância, mas de respeito mútuo e reconhecimento da legitimidade do outro. Nicolas Ferreira, o jovem deputado que muitos haviam subestimado, emergia não apenas como um político de destaque em seu campo ideológico, mas como um símbolo de uma nova forma de fazer política, firme em suas convicções, mas aberta ao diálogo, apaixonada, mas respeitosa, combativa, mas nunca desprovida de humanidade. E talvez essa seja a lição mais importante que aquela noite deixou para todos os brasileiros, a de que nossos adversários políticos não são inimigos a serem destruídos, mas concidadãos com quem compartilhamos o mesmo sonho de um país melhor, ainda que discordemos profundamente sobre os caminhos para alcançá-lo. Era o início de uma nova era no debate público brasileiro, uma era em que a força dos argumentos começava finalmente a falar mais alto que os argumentos da força. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.